Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrifato Cast. Estamos aqui ansiosos para comentar com vocês sobre a notícia de ontem, né? Saiu no final da tarde, depois do pregão fechado, a aquisição por parte da Minerva de 16 plantas, me corrijam se eu estiver errada, vocês sabem que eu não lembro nem meu nome mais. 16 plantas da Marfrig, né? Localizadas aí em diferentes países, diferentes localizações. Plantas China aqui no Brasil, né? E uma consolidação para o setor e acho que também uma demonstração de intenções e habilidades, né? Então, a Minerva, que tem se concentrado aí na parte de bovinos e de abates, com alguma exposição a ovinos também, e a Marfrig, que tem cada vez mais se concentrado em processados, né? E agregação de marca e de selo para sua produção. A gente entende aí que a estratégia da Marfrig, para ambas as empresas, a estratégia é interessante. A Minerva aumenta aí a sua capacidade de abate, se eu não me engano, em 42%, né? Depois vocês me peguem os dados aí para a gente comentar. Vou fazer só o resumão geral. É um baita aumento de capacidade, mas assim, robusto mesmo, né? Robusto mesmo. E eu entendo que a Marfrig está de olho na aquisição da BR Foods, né? Então, focando aí nessa estratégia mais de processados, cada um no seu quadrado, seguindo sua aptidão e suas habilidades naturais. Claro que o pecuarista está ansioso aí para saber o que isso representa, né? Então, novamente, mais consolidação no setor. Acho que o pessoal aqui acabou de comentar, abre mais possibilidades de hedge via termo, por exemplo, ampliando geograficamente essa ferramenta, porque Minerva costuma negociar melhor, né? A Laura que falou aqui antes da gente começar a gravação. Então, nós temos esse resumão, tá? Eu acho que a gente podia seguir, ô Iago, depois a gente fala um pouquinho de mercado, né? O mercado meio que parou de cair, mas acho que a gente podia seguir comentando, você trazer as plantas aqui que são afetadas, né? Que entraram aí na negociação, que você é mais novinho, tem a cabeça mais fresca que eu não lembro mais nada. Tô sem a lista É, na mão aqui, vamos lá. fala, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Lígia, acho que é uma operação que pegou muita gente de surpresa, né? Que foi realmente, assim, uma grande aquisição. A gente está falando de 7,5 bilhões de reais que foram gastos nessa operação pelo Minerva para a compra dessas plantas do Marfrig. No Brasil foram 16, sendo que foram 3 no Rio Grande do Sul, Alegrete, Bagé e São Gabriel, uma em Rondônia, Chupinguaia, uma em Mato Grosso, Ponta Lacerda, na verdade duas em Mato Grosso, Tangará da Serra e Ponta Lacerda, e Bataguaçu no Mato Grosso do Sul. Aí na Argentina teve mais uma, no Chile teve mais uma e no Uruguai foram mais três. E basicamente aumentou em 43% a capacidade de abate, se for aprovada, né? Essa operação precisa ser aprovada pelo CAD ainda, mas aumentaria em 43% a capacidade de abate de bovinos do Minerva Foods. É uma operação bem grande, assim, fazia tempo, assim, acho que, se eu não me engano, é a segunda maior operação de proteína animal do Brasil, compra, né, transação, desde a compra do frigorífico Bertin pelo JBS lá em 2009, 2008. Então foi uma compra bem grande. E leva a algumas questões, né? Eu acho que a principal delas é o receio que o pecuarista tem. Inclusive, só para trazer um dado interessante, a gente tem os números das plantas CIF, né? Das plantas com selo de inspeção federal no Brasil no primeiro trimestre de 2023. Isso está no nosso relatório de ciclo pecuário, tá? Caso alguém queira ter alguma informação. O que me chama a atenção ali nessa divisão a gente já tem percebido nos últimos anos o JBS reduzindo a sua participação em volume abatido, tá? O JBS já está num processo aí que ele não cresce mais, ele está interrompendo e, na verdade, até reduzindo um pouco sua participação. Mas o Marfrig era segundo colocado e o Minerva o terceiro colocado em volume de animais abatidos. O que a gente deve ver agora com essa migração é o Minerva se tornando o segundo colocado no Brasil, sendo responsável aí o que eu imagino entre 14% a 15%, tá? Hoje o Minerva seria em torno de 7% do abate do Brasil em planta CIF. Eu acho que, pelo menos olhando para esse ponto, né, olhando para esses números, mostra o Minerva se consolidando e acho que para o pecuarista vai ficar aquela grande indagação. O mercado vai ficar ainda mais concentrado, principalmente nessas duas principais plantas. E se esses números se consolidarem, né, a gente está falando das duas principais plantas abaterem mais de 40% dos animais do Brasil. Então, é uma indagação que a gente tem feito. Acho que isso pode sim acontecer, sendo bem sincero. Acho que pode sim acontecer.
Mas acho que a gente vai ter que ver como é que vai ser a aprovação aí dos órgãos fiscalizadores do Brasil. Eu Por chuto que enquanto, vai sair, cara. sim, Eu é chuto bem que vai possível. sair e que vai dar certo aí. É bem possível mesmo. Só lembrando que agora, com essa liberação, o Marfrig fica com apenas a planta de Várzea Grande e a Promissão 1 e 2, né, em São Paulo. Várzea Grande no Mato Grosso e Promissão 1 e 2 em São Paulo. E são as plantas que são habilitadas China, tá? Eles basicamente vão ficar com essas duas plantas que já são habilitadas China. Olha, E possivelmente porque Minerva já tem Barretos, né, por exemplo. Me passou isso assim rapidamente pela cabeça. é porque eu acho que são plantas mais industrializadas. Pelo que eu Uhum, vi, Lígia, o Marfrig está justamente focando nisso que você falou, né? Em focar em industrializar o produto, e são uhum, plantas que têm um nível de industrialização bem maior. Inclusive, eles vão investir mais uns 40% na capacidade de aumento dessas plantas de processo de industrialização nessas uhum, plantas. Isso, aumentar 40% a capacidade de abate nelas em relação ao ano passado, para justamente tentar focar nesses concentrados de industrial aí, uhum. complexo industrial. Perfeito. Então, vocês veem, né? Vai trazer um impacto aí de gestão, de nível de comercialização por região. Tem uma planta só que é de cordeiro, né? De ovinos, Isso. desculpa, que fica no Ovinos, Chile. mas isso, exatamente, E o exatamente. resto tudo focado em bovinos, que é bem o foco de Minerva, né? Minerva não perde o foco. Então, tem esse ponto aí, né? A gente se surpreendeu com o valor dos ativos, né? O valor da compra dos ativos. Com isso, Minerva volta a um nível de alavancagem aí relativamente alto, mas com um nível com o qual a empresa já lidou no passado, né? Tinha reduzido a alavancagem, estava em 2,6 vezes. Se a gente considerar a relação entre dívida líquida e EBITDA, estava em 2,6 vezes, né? E agora vai para mais ou menos 3,3. Então, isso de acordo com informações da própria Minerva. Eles já trabalharam com isso no passado. Então, para poder pagar esses 7,5 bilhões aí, né? Eles pagaram uma parte em grana, a outra parte foram buscar no mercado, conseguiram. Então, vamos aí, vamos ver. Então, novidades para o setor que vai continuar se consolidando no futuro. Mais novidades a gente traz aí também, mas esses são os impactos imediatos e as informações imediatas, tá bom? Ó, outra coisa, tá? Que a companhia levantou aqui que eu achei um dado bem interessante. Isso aumenta a participação da companhia nas exportações da América do Sul, como consolidado da região, sairia de um share aí, de uma participação de 21 para algo entre 30 e 35, considerando a capacidade. Então, assim, é grande, tá? É grande. E é isso aí, tá bom? No mais, falando de mercado, deu uma parada, né? Furou os 200 ali, ficou em 199 e parou um pouquinho de cair, apesar ainda da dificuldade com a carne. Parece que o pessoal já está querendo se preparar para o começo de setembro. Tem feriado no dia 7, né? Vai ter feriado prolongado. Mas eu chamo a atenção para um dado aí que me surpreendeu, né? A gente viu a inflação em julho pesando um pouquinho a mão além do que a gente imaginava. Então deu uma acelerada, né? Foi para mais 0,12 e não era o esperado. Então, tomar cuidado aí com essa Lígia, parte da inflação, pois não. só para fazer uma análise que também saiu no nosso Fato Pecuário, que eu acho muito interessante e que talvez explica o porquê da gente estar nesse momento dentro da pecuária em volume de oferta abundante. É, assim, a gente passou basicamente o mês de maio, junho e julho com a relação de troca boi gordo e milho, e boi gordo e farelo de soja também, mas principalmente boi gordo e milho, acima dos quatro, tá, dos 4 sacos por arroba, e na verdade chegando a bater 4,50, 4,60. Por quê? Porque o milho caiu muito intensamente no primeiro momento, né? Principalmente na bolsa e depois no físico, e o boi gordo até acompanhou, mas não acompanhou na mesma intensidade. Então a gente viu a relação de troca bater e romper esses 4,50. Em algum momento ali, o contrato V contra U, né? Boi gordo para outubro contra milho para setembro, bater 4,80. E essa mesma relação hoje está em 3,70. E as relações de troca que eu avalio de maneira geral, assim, né, que a gente acompanha aqui, boi gordo e milho, me chamam a atenção porque estão com spread, assim, no nível que fazia muito tempo que a gente não via.
E aí tá me chamando justamente botando essa pulga atrás da orelha. O processo de intensificação de engorda que a gente colhe hoje, né, com o boi gordo tendo que sair nesse processo, será que ele vai continuar nesses próximos meses? Principalmente porque, apesar do milho ter ficado barato, inclusive eu fui numa fazenda essa semana e vi justamente isso, vi boi empalhada de milho. Então, na terceira safra, né, o cara faz soja, faz milho e arrenda a área dele com milho ali, cobertura de pasto, com milho, que milho colhido, né, palhada, arrendou a vaca, a área dele para vaca de cria, para vaca continuar comendo. Então, acho que isso provavelmente se replica em outras propriedades. Mas me chama a atenção como essa relação de troca caiu muito nos últimos dias e meses e semanas, digamos assim, e que talvez possa levantar aí uma lebre de que a gente não vai ter tanto mais assim oferta abundante nos próximos meses, talvez, né? Principalmente olhando para novembro, daqui 3, 4 meses, que essa oferta pode ser que dê uma enxugadinha assim, porque a conta já Pela não própria está. dificuldade técnica de entregar, né? Exatamente, exatamente. Porque E aí, avaliando essa relação de troca chama a atenção isso daí. Uhum. isso é até Perfeito. um ponto que alguns clientes nossos aqui, então, por exemplo, estavam comprando animais para colocar em coxo, e a gente observa também que a decisão do pecuarista em confinar ou não aconteceu rápido, né, esse ano, assim, ele decidiu de uma hora para outra, digamos assim, não teve um planejamento, ele não começou o ano com esse planejamento já pensando em confinar o animal. Foi uma decisão que ele tomou vendo essa queda profunda que nós vimos para os preços dos grãos, né? Então, a gente percebe até, eu falo até pelos clientes que a gente conversa e tudo, que muitos estavam com planejamento de confinar um volume muito relevante de animais, mas aí com essa queda que nós observamos da arroba, que veio aí a partir de julho, muitos tiraram o pé do acelerador e desistiram de confinar. Então, ó, esses animais que eu comprei eu vou terminar, mas eu não vou realizar novas compras. E a hora que a gente olha para a margem de confinamento, por exemplo, de São Paulo, está nos piores níveis do ano, né? Então, nem no primeiro trimestre lá, quando a gente tinha preços dos grãos em outros patamares mais altos, a gente via, como você está comentando, relações de troca tão ruins e as margens do confinamento estão apertadas. Então, isso de fato eu acredito que vai acontecer, mas e até os próprios indicadores, né, quando a gente olha para os dados do IMEA, quando a gente olha para os dados da DSM mesmo, falam de uma redução do volume de animais confinados, só que o que eu estou vendo é que esses animais, na verdade, estão mudando o manejo. Então, como você comentou, estão saindo de um confinamento e indo, por exemplo, integração lavoura-pecuária, ou um TIP, ou um semi-confinamento. Então, eu fico assim com essa dúvida de que será que vai de fato faltar animal porque o volume de animais está caindo ou será que eles estão só remanejando de manejo, sabe? Qual que é a opinião de vocês enquanto a isso? Que realmente é uma questão, porque é difícil a gente analisar, né? Qual que é o volume de animais que está em integração lavoura-pecuária, por exemplo? Qual que está em Ah, semi? é difícil mapear isso, tanto que a gente consegue pegar os grandes confinamentos que têm estrutura fixa, né? Uhum, Essas estruturas móveis, elas são sempre o desafio da gente captar informação, coletar informação. Então, esse é um ponto, né? Esse é um ponto de dificuldade mesmo da gente trazer isso para análise. uhum. É E porque até quando a gente um. olha para Desculpa. Boitel, por exemplo, os boitéis são com muita dificuldade em alojar animais, principalmente boitéis fora de São Paulo, porque a gente até já comentou isso aqui, né? A diária do confinamento não estava com tanta diferença de São Paulo para outros estados, mas o preço da arroba, sim, o diferencial de base bem alargado. Agora reduziu o diferencial, né? Mas a gente estava vendo durante esse ano diferencial de base bem alargado. Então, estava trazendo essa dificuldade dos boitéis lotarem aí, mas confinamento próprio, por sua vez, já estavam mais cheios um pouco. Uhum. Sim, sim, de fato. Agora, tem que ver o que é sazonal desse preenchimento aí dos confinamentos e o que é de fato aumento em relação ao ano passado. E o que a gente observa não é aumento em relação ao ano passado, mas Uhum. sim um prejuízo grande. Acho que agora, né, o pessoal não consegue mais segurar o boi, não tem dinheiro para investir e colocar no confinamento, porque você precisa, querendo ou não, por mais que tenha baixado aí o custo com nutrição, a gente fica com essa impressão muito ruim da queda de preços, e principalmente, na minha visão agora, né, tá muito difícil escoar esse excedente de oferta. Então, a gente está escoando, é aquele papo, né? Olha, mas como que você pode falar que o consumo está fraco se a gente está abatendo mais? Sim, mas a gente só está conseguindo encaixar essa carne mediante preços mais baixos, né? Eu não estou conseguindo aumentar o consumo do brasileiro para falar que o consumo está fortalecido dentro de preços estáveis. Isso por quê? Porque o poder de compra do brasileiro está no menor nível desde
cara, pré-Dilma, né? A gente falou bastante disso ontem no evento da Carne Angus lá na Expo Inter. A gente tem um nível de endividamento da população entre 75% e 78%, que é recorde histórico absoluto. Então, uma parte importante da renda do brasileiro está comprometida com dívidas. Essas dívidas estão começando a atrasar, né? Já faz tempo, na verdade. Pra vocês terem ideia, lá no pico da crise, que o endividamento já era alto, estava em torno de 60%, 63% da população endividada, né? Com algum comprometimento aí. E aí, obviamente, por conta da pandemia, a gente está pagando um preço altíssimo. Aí, falando de exportações, para mim, está indo bem, assim, eu não tenho muito do que reclamar. Porque cresceu muito, né? Cresceu de maneira exuberante. E agora vem uma acomodação, o que é normal. Não, nada cresce para sempre de maneira exuberante, assim, não existe isso. E essa acomodação está levando a uma leve queda projetada para 2023. Então, assim, essa queda leve, ela vem num momento ruim, né? Porque, obviamente, não ajuda, apesar das E nós exportações. colhemos, Hã? e nós colhemos muito os efeitos lá da vaca louca típica de fevereiro, março, né? Então, se não Exatamente. fosse tirar aqueles 3 meses lá que foram afetados diretamente por isso, que foi fevereiro, março e abril, Uhum. nós tivemos o janeiro, maio, junho e agora provavelmente agosto como melhores meses da história. Perfeito, Então, mesmo assim, perfeito. ainda a gente está crescendo. Valores pagos mais baixos, cerca de 30% a menos, né, do que era ano passado, mas exportando bem. Por sinal, tem um comentário que o pessoal faz muito aqui, só voltando para o consumo. Ah, mas aqui na minha cidade não caiu o preço da carne. Eu falo assim, depende de onde você vai buscar esse preço. Se você pegar açougue de bairro, de periferia, tem diferença. Porque na minha cidade aqui tem o açougue de bairro, tem o açougue marginal e tem o açougue, por exemplo, do supermercado que é premium, que é top. No supermercado premium, eu não vi baixar, por exemplo, o preço do filé mignon. R$ 110 o quilo, né? Lígia, Que é um supermercado de alta renda. Se você vai no bairro, tá R$ 49,90, né? Que sim. eu peguei panfletinho ontem, falei, bom, não vamos ter que fazer 2 viagens aqui, Alejandro. Eu falei pro meu marido. Então, assim, tem diferença. Por quê? Porque tem classes em que o consumo de carne fica menos elástico e classes em que fica Perfeito. mais elástico, entendeu? Nas classes mais altas, o cara vai no supermercado, quer comprar as melhores frutas, já pega uma carninha para fazer no almoço, encaixa na renda dele, que é uma renda mais alta. Agora, nas classes mais baixas não entra, precisa de promoção para sair. Então eu falo, se a gente observar os índices, os indicadores, pega lá pelo IBGE, o IPCA, pega lá pelo IEA, né, o preço da carne ali ao varejo, estão caindo. E eu vi isso. Eu vi isso acontecer, só que você tem que olhar o panfletinho correto. Eu ia comentar justamente sobre isso, Lígia. Assim, talvez exista essa dificuldade de entender da gente que às vezes avalia o boi gordo, né? Que a dinâmica de repasse de preço do varejo é completamente diferente da do boi gordo e da carcaça casada. O varejo, ele não é assim, se ele está bem de oferta, obviamente ele até pode fazer uma ou outra promoção, mas ele vai testando o consumidor. Se a R$ 49,90 está saindo bem, ele até pode pagar 13, 12, R$ 11 na carcaça, mas não faz sentido que ele baixe o preço do filé mignon de R$ 49,90. Se toda semana ele está vendendo 3 quilos de filé mignon, que é a meta dele, por R$ 49,90, não faz sentido que ele baixe isso, sabe? Não faz sentido que ele baixe o preço. Ele vai pensar, obviamente, em maximizar o lucro dele. Ainda mais que os anos de 20 e 21 foram bem difíceis para o varejo, sabe? Ele estava num processo de recomposição de margem, já atingiu isso já faz um tempo. Mas, assim, é outra dinâmica, uma dinâmica muito mais baseada no fluxo de venda que o consumidor vai dar para ele e maximizar ao máximo essa lucratividade, do que pelo excesso de oferta na ponta inicial, sabe? Que no caso é o boi É, gordo e a carcaça. e outra, é o que a gente escuta aqui. Eu sempre falo que boi é carne, carne vira carniça, entendeu? Eu não consigo sair abatendo tudo que tem para aliviar o mercado e deixar isso vencendo lá na gôndola, lá na prateleira do supermercado. Ah, mas o varejo não baixa o preço. Se ele puder controlar isso, ele não vai baixar mesmo. Assim, a gente tem que ser realista, tá todo mundo buscando o seu, né? É. De Até fato, tá judiado, assim, é o que eu falo. Se a gente pegar os preços atuais, não a média do ano,
os preços atuais. Então, eu comprei aquele bezerro de 3 mil, engordei, estou vendendo agora nos preços atuais. Cara, é uma tragédia. A gente está com uma margem média aqui, ó, estimada dentro do nosso modelo. Claro, cada um vai ter a sua, eu gosto de lembrar isso, não é regra, mas é só um horizonte, né? Que saiu da média do ano de 15%, 14% para os atuais menos 9%. Então, de fato, está dando um resultado muito ruim. E é uma tragédia, né? A gente se solidariza. Mas agora é a hora, né? A hora do quê? De pensar em investir, para quem conseguir. Por quê? Uma parte dessa oferta maior, agora eu vou voltar lá para o papo do confinamento, né? Demos um rolê. A ideia da oferta maior é o quê? Nossa, Eligia, mas você não está falando que tem menos gado confinado? Sim, mas em primeiro lugar, saiu o gado de pasto. Segundo, tem um adicional ao gado de pasto, que é a vaca. A vaca tá sendo liquidada. A gente está em estágio de liquidação. Volume de abate de fêmea de liquidação, característico de liquidação. Eu vou repetir, né? Falei 3 vezes a palavra, que é para chocar mesmo. Ou seja, abato minhas fêmeas, está muito difícil. Cara, você está abatendo no pior momento. No pior momento. Estão liquidando essa categoria. Essa categoria sendo liquidada por 1, 2, 3 temporadas, ela volta a subir lá na frente. Fora um outro ponto. Nós ainda estamos cedendo área, principalmente para soja, e daqui a pouco a gente entra nos grãos para o pessoal comentar também, né? Porque o milho está um pouco mais difícil em termos de margem do que a soja, e os meninos me corrijam se eu estiver errada. Então, cessão de áreas, né? Combinado a um desinvestimento monstro. As empresas estão falando com a gente aqui que está difícil mesmo, cara. Então, assim, isso vai cobrar um preço muito alto lá na frente. E é o que eu sempre falo, pecuária, atividade de prazo longo, plurianual, eu não consigo emprenhar uma vaca, ver o bezerro nascer e engordar ele dentro de 12 meses. Não é, né? Essa sazonalidade da agricultura, ela não vale para pecuária. A pecuária é atividade plurianual. Então, agora está na hora de eu enxergar o que vai acontecer daqui 30, 36 meses. E nós estamos vendo uma desconstrução maciça da capacidade produtiva na pecuária, né? Quanto mais forte for essa desconstrução, mais o potencial para os preços subirem lá na frente nós temos, né? É o que aconteceu. Perfeito! 2021 foi recorde de abate fêmeas, de retenção de fêmeas, perdão, e agora a gente está vendo recorde de produção de carne, né? Primeiro semestre desse ano foi a maior produção de carne da história. Uhum. Aí você falou tudo, porque é engraçado, a gente teve a maior margem para atividade de cria na história, a maior margem para um modelinho de ciclo completo com produtividade de 5 arrobas por hectare por ano da história não, mas da história recente. Se a gente pegar a rentabilidade, tá, da pecuária entre 2020 e 2021 foi a maior taxa desde o início dos anos 2000. Olha só. Então, isso levou a um abate inferior ao que a gente está acostumado de fêmeas, então uma retenção monstra, né? Então, bezerro em alta, boi gordo em alta, vamos reter tudo, e agora a gente tem uma oferta, né? Tá sobrando boi. Agora, vem os complicadores aí, né? A gente tem complicadores nessa conta, que são, para mim, o consumo doméstico, que está muito ruim, e para mim, sem previsão de melhorar, na minha visão. Né? Principalmente aumentando o gasto do governo, possivelmente endividamento. Vai ser difícil, né? A gente ver a atividade econômica voltar, a não sei que momentaneamente, se a gente vir aí o mercado, o governo baixar juros na canetada de novo, uma coisa parecida com o que a gente viu lá em 2014, né? Que foi ruim depois na sequência. Aliás, nós estamos em crise desde então. E aí, para mim, o consumo doméstico ele é complicado. Agora, sinceramente, 2020 e 2021 foram anos do quê? De bonança no Brasil ou de crise? De crise. Puxa vida, gente. Deixar todo mundo trancado em casa 2 anos. Vocês estão brincando. Custo de tudo explodiu. O boi ligou para isso? O boi nem ligou para isso. Então eu falo, os grandes choques de preço, eles advêm da oferta porque a demanda é menos elástica. Por que a demanda é menos elástica? Porque aí nós estamos falando de comida, alimento. Você até transfere sua comida, mas a não ser em condições de extrema pobreza, em que as pessoas de fato morrem de fome, as pessoas precisam continuar comendo, né?
Então, o consumo de commodities agropecuárias é menos elástico do que bens de consumo, computador, carro, vestimenta, viagens, escola, material didático, essas coisas, né? Comida fica mais estável ali. Primeiro você corta outras coisas antes de cortar comida ou substituir. E por isso que o boi nem ligou entre 2020 e 2021 o que estava acontecendo na economia. Foi. E a margem Só foi para te trazer um interessante. número interessante, Lígia, eu fui pegar o preço real da carne, né? Bovina no varejo paulista, no varejo brasileiro, varejo paulista, e o rendimento médio mensal do brasileiro no período entre terceiro tri de 2019 e terceiro tri de 2021. A quantidade de carne que o cara conseguia comprar, com o rendimento médio mensal dele, caiu 37% em 2 anos. E ainda assim a gente viu o preço do boi gordo no Brasil em 21 bater recorde de preço, sabe? Então, o cara, mesmo que o brasileiro, no final das contas, tenha perdido renda durante esse período, né, entre 19 e 21, ainda assim a gente viu o preço do boi gordo bater recorde durante esse período também. Exatamente. Então, esse é o ponto. O que aconteceu em 2021 foi resultado do abate acelerado que nós visualizamos lá entre 17, 18 e 19. 19 teve abate acelerado também. Então, quando eu tenho um gráfico aqui, né? Vou descrever eles visualmente para vocês, porque a gente está num podcast. Mas, basicamente, se a gente pegar a margem da atividade, ela foi melhor em 2017 do que 18 e 19. E 2017, em termos de preço, foi uma tragédia, vocês devem lembrar, né? Já tinha aumento de oferta, depois no fim do ano recuperou, né? Mas 18 e 19, o preço do boi ficou estável, ele ficou, né? Ele ficou variando ali dentro de um range muito pequeno. A volatilidade até deu um alívio nesse momento. Só que a margem estava muito ruim, porque os custos subiram muito. Então, a margem, uma das piores margens da história, foi registrada em 2019, que não foi um ano de derrocada de preços. Para vocês verem que preço é só um fator de equação, né? Agora falando com o público. Preço é um fator de equação, não é o determinante da equação. Então, 2019 a gente teve custos exacerbados aí, que aceleraram muito, o preço que ficou estável e comeu a margem. No fim do ano é que o preço do boi foi subir, aí disparou. A partir de outubro ali começou a subir, outubro, novembro, dezembro, né, com aquela entrada vigorosa de China. Mas o ponto é esse, né? A gente vai ter que olhar para a pecuária vai voltar a dar lucro? Vai. A pecuária tem rentabilidade comparável à da agricultura? Tem, quando bem feita, quando feita de maneira eficiente, né? Visando resultado, não produção. Então, eu estou falando isso por quê? Porque o clima está muito ruim. E clima ruim, ele significa um preço a se cobrar em mercado de commodities lá na frente. Não é igual paleta mexicana, né? Que entra na moda assim, quebrou e não é moda, é a alimentação. Então, assim, se a gente tem uma superprodução que desestimula o produtor, leva ele a sair da atividade, ou de fato a desinvestir, ó, não vou mais botar investimento aqui que eu não consigo. Você vai ter uma produtividade que vai diminuir daqui para frente, né? E aí, o que que vai acontecer lá na frente? Junto com a liquidação, obviamente, nós vamos ter uma produção menor. Então, assim, hoje, para quem tem um pouco de visão, e principalmente, né? Eu sei que tem um monte de gente que tem visão, mas não tem a capacidade financeira de fazer um investimento pesado. Mas para quem conseguir fazer esse investimento pesado agora, eu falo que eu acho que vai nadar de braçada na próxima fase de alta do ciclo. Claro, depende também do consumo doméstico, enfim. Mas você vê, com aquele consumo doméstico pífio ali em 2020 2021, a gente conseguiu, né, ver boas valorizações. Aí, China. Talvez China não. Aliás, talvez não. China, muito possivelmente, não vai mais apresentar esse crescimento que a gente viu robustíssimo dos últimos anos, né? É o que eu falei, acho que agora a gente entrou no momento de talvez começando a se aproximar de um platô, né? De uma acomodação, mas o volume ainda é muito bom. O volume ainda é muito bom, historicamente. Entendeu? Então é mais ou menos por aí, tá bom? Eu queria falar um pouquinho de custos também. E queria saber quais são as novidades aí do mercado de grãos nessa última semana. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. De grãos, assim, o que a gente tem, o que está influenciando bastante é um cenário norte-americano ainda, né? Reta final de definição da safra nos Estados Unidos. Semana passada a gente teve um levantamento privado bem famoso, né? O Crop Tour Pro Farmer nos Estados Unidos, que mexe sim com os números.
joga a previsão de safra, tanto de soja quanto do milho, abaixo das expectativas que o SDA colocou agora nesse mês de agosto. Então, abre margem para novas revisões nessa próxima atualização de setembro. Isso principalmente para a soja, que o cenário é mais delicado, né, em termos de oferta, demanda, estoques também, né, é reflexo do que está sendo colocado. O cenário é mais ajustado, bem mais ajustado, né? Se a gente considerar hoje que o Profarmer indica perto de 111 milhões de toneladas, a gente teria ali níveis de estoques nos Estados Unidos bem baixos. Só que a nível global, quando a gente olha, né, para 23, 24, a gente ainda tem safra aqui na América do Sul, Brasil, Argentina e Paraguai, e a gente está aí, né? Praticamente 2 semanas, pouco mais de 15 dias. Já tivemos chuvas caindo em regiões produtoras nesses últimos dias, tem previsão ainda para essa próxima semana. Um sinal, um primeiro sinal de que o plantio aqui, pelo menos no Brasil, deve startar aí, né, num calendário relativamente normal, o que é negativo para preço. Então, quem está vendo patamares de preços agora interessantes para 23, 24, oportunidades que estão na mesa. Para esse resto de 2023, para quem ainda tem soja para vender, também tem um cenário mais fortalecido de preços. Paridade está firme no 150. A gente não vê grandes perspectivas de grandes mudanças daqui para o final do ano de preço, talvez pequenas oscilações aí positivas, mas tem que ficar atento a esse início de safra 23, 24, que pode pesar no mercado de grãos também, mercado de soja. Para o milho, está firme que nem aroeira, a precificação do mercado. A gente tem visto aí paridade bastante firme na casa de 61, botando um spread positivo para até dezembro aí na casa de 3, 4 reais a saca. Então o mercado está totalmente estabilizado, seguindo esses patamares. No interior, o produtor está soltando muito devagar a produção de milho, a comercialização está bem lenta. A gente está aí na casa de 50% de milho comercializado dessa segunda safra que foi produzido. Então tem bastante milho no mercado, só que o produtor está segurando, né? E a queda de preço depende do quê? Depende de combinar com o produtor se ele vai querer soltar milho a patamares mais baixos. Então a gente tem que olhar agora essas conjunturas, né? Temos milho, temos exportação bem forte, rodando nesse mês de agosto, começou bem forte já no mês de julho. A gente tende agora a entrar no período mais positivo aí para demanda de milho brasileiro para exportação. Então, o mercado deve continuar mais firme nesse segundo semestre, só que esse calendário de plantio aí da soja pode começar a trazer algumas indicações. Se a safra de soja vai chegar mais cedo, né, em 23, 24, a gente pode ter aí algum estresse logístico que pode obrigar alguma liquidação de milho. Não sei se vai sair a preços mais baratos do que tem hoje o milho, para mim já está no fundo do poço, o produtor está muito reticente em entregar. Mas o que a gente vê é um mercado que tende a continuar aí rondando esses patamares que hoje tem CPEA na casa de 53, 54 reais a saca. Acho que um ponto importante que está sendo colocado também, né, a questão da China, né? A China enfrenta questões econômicas aí um pouco mais delicadas, questões de bancos, questões de construtoras pedindo falência, enfim, um cenário econômico mais delicado. A gente está, sim, também em termos de exportação de soja para a China, em patamares elevadíssimos. Desde 2017, é o maior valor acumulado que a gente tem, que já passa de 72 milhões de toneladas. A China continua comprando, continua sendo o maior consumidor mundial de soja, só que a gente tem que ficar atento a esses fatores de economia chinesa e o quanto ela pode afetar aqui nossa demanda, não só por carnes, mas também no caso do mercado de soja. Então, olhando, né, olhando por cima um pouco, né, que a gente tem os players Brasil, Argentina, Paraguai e Estados Unidos como fornecedores de soja, né? A China não compra do Paraguai por uma questão de geopolítica, né, que o Paraguai reconhece Taiwan como nação independente, mas sobra praticamente o Brasil na conta, um pouco de Estados Unidos e
também a Argentina aí para estar fornecendo soja. Então, o jogo está na mão desses países e qualquer estresse de oferta a nível de Estados Unidos, como está acontecendo, ou a nível América do Sul nesse próximo período agora, a gente teria aí uma movimentação um pouco mais positiva de preço. Questão de oportunidade, pessoal. O mercado de soja, da mesma forma que o boi, tá assim, soja está mais firme, mas não é bom, é bom aproveitar essas oportunidades que o mercado tem trazido. Nos melhores momentos de preço, a gente não tem visto o mercado explodir como aconteceu nos últimos 2, 3 anos. Então, a gente está num outro momento para mercado de grãos também. Tá, lembrando aí, só para a gente fazer um resuminho, que eu acho que vale a pena, o que está acontecendo com China, né? Então, um desempenho econômico, assim, bem decepcionante, inclusive em linha com o que eles divulgavam, né? Mas o que China divulga, a gente sempre toma cuidado. Esperava-se, assim, um crescimento maior, um desempenho melhor, principalmente depois da reabertura da China, depois daqueles lockdowns pesados lá, que isso pudesse, inclusive, servir como um motor global, vamos falar. E o que a gente viu foram indicadores bem mais fracos, principalmente vindo da indústria e principalmente vindo do setor de construção, que é, assim, é bem relevante para a economia chinesa, em torno de 25% da economia chinesa dependente do PIB chinês, é dependente do setor de construção. Vocês já devem ter visto aqueles vídeos das cidades fantasmas levantadas na China, né? Então, dinheiro do governo distribuído aí para se levantar prédios, cidades, e assim, sem necessariamente ter quem consiga comprar e estar habitando aquela localidade ali. Então, isso é uma realidade, parece teoria da conspiração, parece uma coisa muito louca, né? Mas é real. Eu até convido vocês a procurarem no Google essas cidades fantasmas. E agora, como acabou esse incentivo, as construtoras estão começando a dar calote nos bancos. Então, esse é um ponto importante, né? E enquanto está todo mundo subindo juros no mundo, a China está cortando. Ou seja, mais uma rodada de aposta aí nesse momento, tá? Um ponto importante disso, outro ponto, né? É que como a gente tem uma dificuldade de manutenção dessa atividade econômica forçada, a gente tem um desemprego alto, aumentando, principalmente entre a classe mais jovem, né, os estratos etários mais jovens. E a China, pela primeira vez, vai registrar um declínio populacional, cara, que é uma coisa assim que para a China é quase que impensável, né? Então, isso é um problema também que o governo tem tentado combater, inclusive estimular, né? Mas parece que aquela política do filho único, que durou aí mais ou menos até a década de 90, pegou, né, na cultura da população. E isso interfere diretamente no crescimento econômico do país. Daqui a pouco a população começa a envelhecer, né? Se a gente olhar para as próximas décadas, é difícil de manter. Então, tem uma preocupação grande com o que acontece daqui para frente com a economia chinesa, principalmente olhando no longuíssimo prazo. Sem incentivos, mesmo cortando taxa de juros, a economia não está demonstrando sinais de aquecimento. O crescimento do PIB vem diminuindo, apresentando resultados menores cada vez mais. O setor que foi uma baliza aí por muito tempo, que é o setor de construção, já não está mais funcionando como... Parece que chegou num ponto de bolha mesmo, né? E aí isso está gerando um efeito dominó em cima do pagamento aos bancos. E aí a gente tem outros problemas lá. Então, esse é o resuminho do que está acontecendo com a China agora, tá bom? E eu queria convidar o Rodrigo para falar um pouquinho de mercado futuro. Rodrigo, se você puder fazer um comentário, apesar de eu gostar de setorizar nosso podcast, que às vezes o pessoal já procura, né, o que está na frente, o que está atrás. Se puder fazer um comentário também sobre os suportes do preço do boi na Bolsa, o pessoal anda bem preocupado. Sim, vamos falar também sobre esse boi gordo futuro na B3. Mas aqui, iniciando pela parte de grãos, como o Stefano colocou, né, esse cenário de fundamentos, quando a gente olha oferta, demanda e estoques para a soja um pouco mais apertado a nível Estados Unidos, né, tanto refletindo as perspectivas de rendimentos das lavouras norte-americanas colocadas pela ProFarmer abaixo das expectativas do USDA de agosto, e também as condições de clima, né? Se a gente observa os mapas do NOAA, né, a agência lá de clima dos Estados Unidos, para 6 a 10 dias ou 8 a 14 dias, é bem visual
uns bolsões de calor e também chuvas abaixo da média, e isso tem pressionado para cima as cotações futuras de soja, trabalhando aí pouco acima da referência dos 14 dólares por bushel, e inclusive com os vencimentos mais longos, março 24 e maio 24, referência aqui para a safra brasileira, acima aí desses 14 dólares por bushel, o que dá em torno de, chega a bater, né, os 31 dólares a saca. Então, pode ser, sim, uma oportunidade para o produtor brasileiro escalonar vendas, né, travar Chicago a níveis muito interessantes. Se a gente olha aqui o gráfico diário, né, tanto o gráfico diário e o gráfico semanal da soja em Chicago em tendência de alta, e são nesses momentos que a gente quer estipular bons patamares de trava, né? Então, muita atenção nesse momento. Para o milho em Chicago, um cenário um pouco diferente, apesar, né, dessas condições de clima desfavoráveis, e também o Crop Tour da ProFarmer indicar um cenário, um rendimento menor em relação ao do USDA, a oferta ainda é muito robusta se comparada a 22, 23, né? Agora, o Crop Tour da ProFarmer indicou cerca de 380 milhões de toneladas, né, oferta de milho nos Estados Unidos em 23, 24. Então, é bem acima, se a gente for observar, do ano passado. E aí, os vencimentos aqui, tanto setembro a dezembro, trabalhando abaixo dos 5 dólares por bushel em Chicago. Se a gente pega o report do CFTC, colocado na última sexta-feira, os fundos aumentaram a posição vendida em derivativos de milho, opções e futuros. Esse saldo negativo ele já chega a 106.135 contratos, diferentemente para o complexo soja, que a gente vê um saldo positivo. Para o grão de soja, os fundos aumentaram um pouco a posição comprada, que atualmente está em 58.206 contratos, também observando futuros e opções. E agora, trazendo um pouco para a B3, contrato setembro na tela, o CCI 1023 a R$ 53,86 a saca, ele lateralizado no curto prazo, né, apesar do viés de baixa, vamos assim dizer, ele trabalhando nesses valores já próximo ao CPEA, né, indicador Campinas aqui, balizador desses contratos, que ontem veio a R$ 53,44 a saca, mas sustentados, como o Stefano colocou, se a gente observa a paridade de exportação, trabalhando aí acima dos R$ 60. E aqui já aproveitando, né, falando dos futuros de boi gordo na B3, o contrato outubro, que é a grande referência, é o contrato mais líquido, na tela agora R$ 197,35 a arroba. Ele voltou a perder a referência dos R$ 200, e para baixo a referência que a gente tem é o menor patamar que ele atingiu agora no dia 25/8, 195,95. Então, vamos ver se o ativo vai segurar nesse patamar. E caso ele se estabilize, se ele volte a trabalhar acima dos R$ 200 a arroba, uma região de objetivo que eu tenho aqui no gráfico é cerca de 211,25. O contexto gráfico é similar para os demais vencimentos. Se a gente olha o novembro, ele também está próximo à região de suporte, agora ele trabalhando até um pouquinho acima, ele está a 204,45 na tela agora. Eu tenho uma região de suporte aqui entre os 202,25 e 204, mais ou menos. E caso ele volte a corrigir mais para cima, eu tenho uma região aqui plotada de 207,70. Isso para o novembro. Dezembro também similar, para baixo um suporte nos 205 e para cima um ponto de resistência aqui a 211,50. São essas referências. Excelente. Então é isso aí, pessoal. Por enquanto está segurando. Vamos ver até quando. Tá bom? E no mais é isso. Vamos para a semana aí, tem bastante novidade, né? Apesar do preço do boi não ter dado grandes novidades, mas acho que tem boas novidades aí, tem novidades interessantes para a gente debater. E Ô, olho sempre no Lígia, futuro. Fala, Rodrigo. só reforçar, né, nesses momentos, né, a gente tem esses patamares baixos, né, o pessoal pergunta muito, né, não fecha a conta e tudo mais, lembrar de reforçar o convite para o aulão, né, de hedge que vai ter. Então, é isso. Acho que a Lígia pode até falar melhor, né, sobre o Eu que ia fazer chamar de nesse novo. momento.
Chamei na abertura aqui e agora ia chamar de novo no final. Obrigada, Rodrigo, por me lembrar, porque Imagina. vocês sabem, né? Minha memória não funciona mais. Então, amanhã, quarta-feira, 30/8, 19 horas, pelo Zoom, vou fazer um aulão sobre como reduzir o risco de preços. Por quê, né? Eu recebo muita gente falando o que é trava. A gente nem sabe o que é trava. E vou explicar o que é o RED e tal. E muita gente falando, olha, eu entendo o que é, mas eu não sei como usar na prática, eu não tenho essa confiança. Então, eu vou levar alguns exemplos práticos, ensinar, né, a usar isso na prática, mostrar operações que nós executamos ao longo de 2023 para que vocês possam executar daqui para frente e responder perguntas também de uma forma bem objetiva. Então, é uma aula bem mão na massa, né? Uma aula bem prática para a gente debater esse tema que se mostrou tão importante agora em 2023, né? A gente esquece nos momentos de alta, esquece da importância dele, e agora nos momentos de baixa fica todo mundo com o dedo, chupando o dedo, né? Tá bom? A gente levantou, inclusive, uma enquete aqui em que estimamos que apenas 4% dos produtores tenham feito algum tipo de trava. E é bem pouco, e esse dado nosso ainda deve estar superestimado, porque o nosso público, em boa parte, compreende essa ferramenta. E tem aquele público que a gente não consegue alcançar, só para vocês entenderem. Então, é uma estimativa que talvez tenha até um erro para cima aí. Tá bom? Então é isso, turma. Obrigada aí. Valeu, boa semana pra gente. Até já. Obrigada, pessoal. Boa Valeu, semana. pessoal. Valeu, turma, boa até. semana. Valeu.